pouquinho sobre os livros que me instigaram a ler mais? Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adri. Hoje eu tô aqui com a tag Instigaram a Ler Mais, que foi criada pelo Vitor do Geek Freak. É uma tag muito bacana que vai falar sobre os livros que me instigaram a ler mais de alguma coisa ou de algo que eu talvez não leria. Antes que eu enrole a cabeça de vocês, vamos pra tag. O primeiro item é um livro que me instigou a ler mais de algum gênero, e um livro que é muito memorável pra mim é Entre Eu Agora e o Nunca. Esse foi o primeiro New Adult que eu li e eu fiquei muito atônica. Eu devorei essa leitura, eu comecei ele meio que sem saber o que esperar. Eu esperava o mínimo porque eu já tinha visto muitas pessoas falando sobre ele, mas eu nunca tinha lido um livro que fosse sobre alguém na casa dos 20 anos e que ao longo da história passeia entre os livros adultos e os livros juvenis. Foi um livro que me conquistou muito, é um dos meus gêneros literários favoritos hoje em dia, então eu só agradeço a esse livro, a essa autora, apesar de eu ter odiado a continuação. É um livro que tem um lugar muito especial pra mim. Um livro que me instigou a ler mais sobre o seu autor foi Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Era uma autora que eu já queria ler antes, que me indicavam muito, mas principalmente por Trono de Vidro. E quando eu li esse livro, eu fiquei muito louca. Eu li ele e o segundo seguidos na mesma semana, então foram papo de mais de 1000 páginas. E foi o que colocou essa autora na lista dos meus favoritos. E hoje eu quero ler tudo dela, inclusive eu já tenho o primeiro, Trono de Vidro, e eu quero a continuação desse daqui, o terceiro. Eu quero ler Trono de Vidro, eu quero ler tudo dessa mulher. O terceiro é um livro que me instigou a ler mais sobre um determinado tema, e quando eu peguei no escuro, eu não sabia muito o que esperar. Eu nunca tinha lido um livro policial, e esse livro não é só policial, ele é um thriller psicológico. Eu nunca tinha lido de nenhum dos dois, e eu hoje em dia sou apaixonada por thrillers psicológicos. Não leio tanto quanto eu gostaria de ler, mas é um gênero que me conquistou de uma maneira que eu não esperava. E como eu li esse livro aqui sem nenhuma pressão, não era um livro famoso que todo mundo falava, não era um autor ultra best-seller, eu nunca tinha ouvido falar, eu ganhei numa promoção. E aí um dia eu falei, eu acho que eu vou ler esse livro aqui. Acho que se eu não tivesse lido sem essa pressão toda, talvez eu não tivesse gostado tanto. E hoje eu não conheceria histórias incríveis como Dias Perfeitos ou A Caixa de Pássaros. Enfim, no escuro me abriu um mar de livros fantástico. Um livro que me instigou a superar um medo ou um preconceito literário. E nesse caso aqui eu escolhi um preconceito literário em relação a livros de modinha. Eu sempre esperava a moda passar, e quando tava quase todo mundo esquecendo, eu ia lá e pensava se eu queria ler aquele livro ou não. Crepúsculo foi o primeiro livro modinha que eu li. Na época a saga ainda não tinha terminado, faltava lançar Amanhecer, e eu li e eu devorei esse livro. Eu li no ônibus e eu odeio ler em ônibus porque eu uso óculos, então o negócio fica pior ainda, sabe? Fica bagunçando a vista e me dá embrulho no estômago, e eu não passei mal com esse livro. Eu lembro, eu tava indo pro centro ver negócio de estágio e eu devorei esse livro na ida e na volta. Eu queria ficar dando looping no ônibus só pra não parar de ler o livro, então me ajudou muito a superar. E hoje em dia eu diminuí bastante essa questão de não vou ler porque tá na moda. Então, coisa fresca também, né, gente? Se tá todo mundo lendo, se tá todo mundo falando, alguma coisa tem de bom nesse livro, ou de ruim. E aí você tem que ler pra descobrir. Um livro que me instigou a ler mais por um longo período de tempo foi A Seleção. E aí vocês podem estar pensando, nossa, mas esse livro nem é tão grande assim, como ele fez você ler por mais tempo? Simples. Eu comecei a ler esse livro na semana do lançamento de A Escolha, que é o terceiro. E aí eu decidi que ia ler esse livro e eu devorei o primeiro, devorei o segundo. E quando chegou o terceiro, eu devorei. O terceiro livro chegou na Amazon à meia-noite. Eu fui dormir, porque no dia seguinte eu tinha que trabalhar. E eu lembro que eu passei o dia no trabalho inteiro lendo. Eu não trabalhei aquele dia. Então assim, por causa de A Seleção, eu li mais de 1000 páginas em uma semana. Pra mim, na época, isso não era algo assim comum. E um livro que simplesmente me instigou a ler. Eu fiquei muito na dúvida de qual livro tinha sido esse start na minha vida, porque eu sempre fui daquela aluna que quando começava o ano letivo já tinha lido todos os livros de todos os bimestres. Era eu. Mas em 2006 eu ganhei 2 livros da minha mãe, O Diário da Princesa e As Delícias da Fofoca. 2 inícios de série e eu fiquei muito apaixonada. Eu não consigo definir qual dos dois me fez ler mais. Eu sei que no ano seguinte era meu aniversário de 15 anos,
anos. E aí algumas pessoas perguntavam: o que você quer ganhar? Livro. Eu dei pra minha mãe uma lista das 2 séries e todos os títulos que já tinham sido publicados. Eu ficava: mãe, anota isso, anda com essa lista. Quem te perguntar, você pede um livro e risca da lista. E a outra pessoa que perguntar, você dá o outro livro seguido, mãe, pelo amor de Deus. E aí nos meus 15 anos eu ganhei uns 5, 6 livros dessas 2 séries. Então foram séries que, se eu sou a leitora que eu sou hoje, com certeza eu comecei por ele. Por mais que Harry Potter também faça parte do meu início no mundo da leitura, eu demorei muito pra ler o 2º livro. Eu comecei pelo 2º, sim, mas ele foi o 3º, sabe? Então esse eu consigo definir, esses 2 primeiros não. É isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, a tag de hoje. Eu gostei muito de gravar, eu gostei mais ainda de olhar pras perguntas e ficar observando a minha estante e lembrando, gente, qual foi o livro que me instigou mais a ler isso ou aquilo. Foi muito bacana, claro que algumas respostas poderiam ter sido diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe de dar aquele joinha aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever antes que esse vídeo acabe. É isso, gente. Beijos. Eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!